Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Aqui Fausto Oliveira começando mais um Desenve Notícias nesta quarta-feira, 19 de maio. Desenve Notícias é aquele comentário crítico assumidamente desenvolvimentista que eu trago todos os dias aqui no canal Revolução Industrial Brasileira acerca de um determinado tema econômico, que pode ser um tema brasileiro ou pode ser um tema mundial. Hoje, por exemplo, teremos um tema mundial que eu vou assumir desde já, é algo com o que eu ainda estou me familiarizando. E por que vou trazer um comentário a respeito de criptomoedas, né? Assumindo, como eu sempre assumo, o risco de fazer um comentário analítico, crítico, né? Tentando fazer um comentário que contribui para o debate sobre um assunto que eu entendo ainda pouco, que eu entendo parcialmente. Pelo seguinte, porque o jornalista tem a função de abrir o debate, e eu sinto que a Revolução Industrial Brasileira está se tornando, percebo isso através dos comentários aqui nos vídeos que coloco, um amplo espaço de debate, vem pessoas de variadas correntes de pensamento sobre debates econômicos em geral, colocar seus pontos de vista, eu acolho tudo respeitosamente, não apago o comentário de ninguém, a menos que seja com ofensa, e, portanto, trago sim aqui o debate sobre criptomoedas. Por quê? Porque hoje, nessa quarta-feira, 19 de maio, as tais criptomoedas, o Bitcoin, as outras aí que até os nomes, Ethereum e outras criptomoedas estão todas em derretimento de valor. Os valores dessas moedas que chegaram a picos assim, valores expressivos, cresceram muito em valor nas bolsas que negociam esses ativos, né, que são todas internacionais e digitais, naturalmente, haviam chegado a valores muito elevados e agora, hoje, esses valores começaram a derreter, né? Estão todas elas hoje perdendo valor de maneira cavalar, e isso pode indicar algumas coisas que eu acho que eu vou tentar jogar, tá? Vocês podem discordar, podem concordar, fiquem à vontade, mas que eu acho que pode estar indicando uma mudança no cenário aí dos chamados criptoativos. O que é um criptoativo? É um arquivo digital, né, totalmente bloqueado, né, por criptografia, e que acaba sendo, por convenção, né, por não ter base, fundamento subjacente, não tem uma ancoragem de valor em nada, é apenas uma convenção de um valor sobre um objeto escasso que está sendo proposto que se use como moeda para trocas comerciais. E o valor disso, né, desses arquivos criptoativos, como se chama, foi sendo inflado ao longo dos últimos anos em bolsas de negociação, e até hoje vem sendo usado de maneira muito parcial para trocas comerciais, se é que os agentes dessas trocas comerciais concordam em utilizar esses valores. Alguns concordam, outros não concordam. E a ideia dos defensores dos criptoativos, e por isso os liberais são muito fãs da ideia, é de que mais e mais e mais agentes econômicos concordem em utilizar as criptomoedas, e nisto as criptomoedas possam um dia, e esse é o sonho dos ultraliberais, né, substituir as moedas estatais, as moedas públicas, as moedas nacionais. E, logicamente, eu sou um desenvolvimentista, não concordo nada com isso, mas o argumento que eles utilizam para defender a viabilidade dessa proposta é exatamente o valor crescente dessas criptomoedas nas bolsas, ou seja, um Bitcoin chegou a valer 40 mil dólares e agora está caindo avassaladoramente. Parece que chegou o dia em que esse valor começou a derreter e vai, pelo visto, derreter ainda mais. O que está provocando o derretimento de valor das criptomoedas hoje no mundo? Parece que são algumas declarações de autoridades monetárias, notadamente vindo lá da China, que dizem o seguinte: olha, não consideramos isso como uma moeda real e está havendo especulação. O que parece ser óbvio, né, para uma pessoa que tem a cabeça no lugar, mas aí já é juízo de valor meu. Tem gente que acha que não, que aquilo lá não é nada de irreal, que aquilo é uma moeda real. Só faltando chegar ao fato de convencer os agentes econômicos a usarem essa moeda que supostamente é real. Né? Fica a pergunta de por que então que a maioria dos agentes econômicos não aceita, né, esta moeda se ela é uma moeda real. Enfim, é uma pergunta sem resposta. Mas o fato é que as autoridades monetárias começaram então a perceber a necessidade de colocar regulação sobre isso. Por quê? Porque começa a haver, logicamente, vazamento de recursos, né, nacionais, fora das leis de controle de saída de capitais e entrada de capitais,
E isso pode provocar, quer dizer, desequilíbrios econômicos que podem afetar a vida das empresas e a vida dos trabalhadores, a vida da sociedade, portanto, né? E eles então começaram a colocar certas restrições, ainda no sentido de declarações, ainda nada restritivo em termos legais e jurídicos, mas fizeram declarações restritivas que estão colocando um sinal de alerta nos mercados de criptomoeda, no sentido de dizer, eu acho que a farra vai acabar. E o outro fator e aí os analistas, eu vou tentar colocar aqui as matérias todas que eu já li a respeito, os analistas parece que apostam que os chamados investidores institucionais, que são tanto os governos, né, e os seus bancos centrais, como também grandes bancos que às vezes têm, né, participação acionária dos estados, às vezes não, mas são grandes bancos com grandes fundos sociais, né, fundos econômicos das suas sociedades depositados ali, e, portanto tem que ser muito responsáveis, né? Esses investidores institucionais começaram também a desconfiar da viabilidade das criptomoedas. E parece, segundo os analistas que realmente entendem disso, que essa desconfiança crescerá no curto prazo. E aí tem um outro fator, que é o fator Elon Musk, né? Quem é o Elon Musk? Elon Musk é aquele empresário norte-americano dos Estados Unidos que é o dono da Tesla e da SpaceX. São empresas altamente inovadoras, né, da novíssima economia industrial. E o Elon Musk, ele é um entusiasta, ou pelo menos sempre foi um entusiasta das criptomoedas. Chegou a dizer ou a prometer que a sua empresa aceitaria criptomoedas como forma de pagamento pelos automóveis elétricos da Tesla, por exemplo. E ele chegou a prometer também que colocaria parte do balanço, né, nominaria parte do balanço financeiro da Tesla em criptoativos, em criptomoedas. Só que nada disso aconteceu e de uns dias para cá, o próprio Elon Musk começou a expressar através do Twitter, que é onde ele faz isso e vira uma coisa de maluco, porque isso traz uma volatilidade tremenda, que nenhum investidor consegue aceitar, né, sobre um determinado ativo. Uma volatilidade tremenda sobre o criptoativo. Por quê? Ele começou a expressar dúvidas e pensamentos contraditórios em relação àquilo que ele parecia bastante convicto até pouco tempo atrás. Então ele começou a expressar dúvidas sobre, por exemplo, se o Bitcoin é de fato a moeda digital líder do mundo, ou se não é a Dogecoin, ou se, por exemplo, a validade da criptomoeda para compra de automóveis na Tesla seria mantida, então ele colocou isso em dúvida. Então ele, por ser uma pessoa muito influente, muito rica, muito poderosa, né, levou os criptoativos contribuiu para levar os criptoativos a uma valorização muito grande e agora parece que contribuindo para retirar esses valores, é mais um fator de instabilidade aí, né? E como eu disse antes, quer dizer, os fundamentos subjacentes do Bitcoin e das outras criptomoedas não existem. Né? É uma convenção de valor pura e simples. Né? Afinal de contas, é uma moeda cotação, não é uma moeda... e eu não estou aqui, gente, pelo amor de Deus, dizendo que moeda tem que ter lastro, não se trata disso. Mas o que faz a moeda ter um valor perene, né? Com oscilações moderadas ou aceitáveis por todos, né? É o que nós chamamos da fidúcia, né? A moeda fiduciária. Ou seja, a confiança que uma determinada sociedade tem, é um acordo social sobre o fato de que aquele governo pagará o valor de face, o valor que tem, né? Que haverá valor real pagável pelo emissor daquela moeda e é correspondente ao valor de face daquele título que você tem na sua mão. Né? Você tem um papel escrito R$50. Né? O que faz o dono da quitanda aceitar aquele papel escrito R$50 para te vender, sei lá, né, 10 quilos de feijão, enfim, qualquer coisa, né? É o fato de que ele acredita que aquele papel ali, no final das contas, reverterá para ele a mesma coisa que ele te deu em termos de feijão. Ou seja, é uma relação de confiança mútua entre todos os agentes econômicos da sociedade que no final dessa cadeia tem, né, ou no início dessa cadeia, para dizer a verdade, tem aquele que emitiu o papel, né, escrito R$50, que é o Estado brasileiro, que garante
que aquilo então tem valor. As grandes inflações, as grandes corridas aos bancos, etc., as grandes quebras nacionais acontecem quando essa relação de confiança se perde, né? Então a moeda hoje ela pode se tornar digital no sentido de que os pagamentos são digitais, mas ela continua tendo que ser uma moeda, né, pública, nacional, por causa dessa relação fiduciária entre o Estado emissor e a sociedade usuária da moeda. Enfim, dito isso, essa fundamentação, esse fundamento subjacente básico de uma moeda, as criptomoedas não têm. Então, é evidente que elas podem, bom, uma coisa, ser usadas para lavagem de dinheiro, para conversão em valor de algo que não tem valor, e outras fraudes, né, conhecidas, mas também pode ser muito facilmente objeto de especulação grosseira. E parece que esse tem sido o caso. E aí vou concluir o meu comentário querendo novamente dizer que assim não sou especialista na matéria e gostaria até de ouvir os comentários de vocês aí deixem, fiquem à vontade para escrever. Se acharem que eu estou falando besteira, digam, não tem nenhum problema. Mas assim, eu queria concluir dizendo o seguinte: existe uma prática que é histórica, né, chamada pump and dump, né, nas finanças, nas negociações de ativos financeiros em geral. Pump, em inglês, é bomba. Então, assim, pump é o bombar, né? O dar força para alguma coisa. Você vai bombando. Pump, pump, pump and dump. E o que é o dump? É o derrubar, né? O dump é quando você, por exemplo, um caminhão dumper, é aquele que leva uma carga e faz aquela caçamba basculante, levanta e toda a carga cai. Então, dump é isso, é derrubar, é jogar para baixo. Então, pump and dump é uma das táticas de especulação mais famosas, mais conhecidas, historicamente consolidadas. Você vai lá, dá uma bela bombada no valor de alguma coisa, uma bela bombada, joga todo mundo para acreditar no valor daquilo e todo mundo compra aquilo. E quando todo mundo compra aquilo, o valor daquilo sobe. E aí, pessoas influentes ou que têm grande parcela daqueles ativos, né? Ou que são pessoas que, como Elon Musk, têm um certo poder de influência sobre o valor daquilo, em determinado momento, quando eles acham que aquilo chegou a uma valorização razoável, eles retiram a sua parte primeiro e então dump, né? Começam através de declarações, através de movimentos de venda coordenada, etc., começam a derreter o valor daquilo para recriar o ciclo mais à frente, poder comprar o restolho que todo mundo ficou na mão de moeda podre, né, de ativo podre, bem baratinho, para depois iniciar de novo um novo ciclo de pump, para depois dump. São táticas especulativas que acontecem e eu acredito que talvez seja o caso. Talvez as criptomoedas estejam agora, nesse momento, revelando o seu lado negativo do pump and dump, ou seja, talvez agora elas vão cair, derreter. Digo de novo, assim, talvez, eu estou aqui conjecturando, mas acho que pode ser um alerta para a sociedade do Brasil e do mundo, entendeu? Começar a olhar com mais cautela esse negócio aí, porque com isso não se deve brincar, não é verdade? Eu fico por aqui, o Desenho de Notícias volta amanhã. Obrigado, pessoal. Se inscreva na Revolução Industrial Brasileira, compartilhe esse vídeo se você gostou, eu agradeço bastante. Um abraço.